boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com os senhores, com a presença do doutor Fernando Capês, o nosso vereador, o senhor Rogério Frediani, doutor Wagner, representante da OAB, que estamos aqui reunidos hoje para uma palestra, que o doutor Fernando preparou para Ubatuba. E isso é importante para que todos nós busquemos a nossa cidadania. É importante que hoje, com a gente enfrentando essa situação de gripe suína, então essa palestra pediu ao palestrante que seja bastante breve, mas que venha melhorar os nossos espíritos. Boa noite a todos, eu agradeço a presença e passo a palavra ao doutor Wagner. Boa noite a todos. É com enorme prazer que nós recebemos o Dr. Fernando Capês, que vai nos abrilhantar com uma palestra para diversos esclarecimentos aí. Seja bem-vindo. Eu emprestei o óculos, acabei esquecendo o meu, do Berivaldo. É feinho, mas vai dar para usar, viu? Custa R$1. Bom, Fernando Capês, procurador da Justiça, ingressou no Ministério Público dia 8 de janeiro de 1988, aprovado em primeiro lugar, onde entregou o primeiro grupo de promotores responsável pela defesa do patrimônio público e da cidadania. Combateu a violência das torcidas organizadas, da máfia do lixo, e é mestre da Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito da PUC. Lecionou durante 18 anos no Complexo Jurídico Damásio de Jesus, sendo também professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e de outros estados. É professor convidado da Academia da Polícia de São Paulo, presidente do Instituto de Ciências Jurídicas Sociais da Universidade Bandeirantes, Uniban. É professor especial do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Tem 24 livros publicados, principalmente na área de Direito Penal e Processual Penal. E também coordenador das coleções de estudos direcionados aos pockets jurídicos da editora Saraiva. Atualmente exerce o mandato de deputado estadual em São Paulo pelo PSDB. Em maio de 2007, foi eleito por unanimidade presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para o primeiro biênio da 16ª legislatura. E no mês de maio de 2009, conseguiu conquistar o efeito inédito, ser reeleito à presidência do CCJ para o exercício do mandato biênio, segundo biênio. Esse é o Fernando Capês. Passa a palavra ao senhor deputado estadual Fernando Capês. Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossas amigas, que têm o privilégio de viver aqui em Ubatuba, nessa região histórica, ecologicamente privilegiada, pujante e, sem dúvida alguma, um pedaço do estado de São Paulo, do qual todos os paulistas e brasileiros que adotaram São Paulo como seu estado têm um grande orgulho. Que bom para nós paulistas que Ubatuba ficou do lado de cá. Nós temos esse orgulho de dizer que essas paisagens naturais integram o nosso estado. Eu que já vinha para cá, conheci Ubatuba pela primeira vez, é até bom não ficar dando muita data, né? Mas no final de 76, lá no Perequemirim, uma praia ainda deserta, para se ter acesso à praia de Santa Rita, subia-se uma trilha por um morro e chegava-se a uma praia completamente ainda inóspita,
sem nenhum imóvel. Depois seguíamos em frente, tínhamos ali a Praia das Toninhas, a Praia Grande, a Praia Dura, a Praia do Lázaro, a Praia Vermelha, dos campings. E era uma época muito bonita, muito mágica, em que eu andava de bicicleta e às 6 horas ia assistir a novela Escrava Isaura. E com a Lucélia Santos, hein? E o Rubens de Falco, aquela lá mesmo, viu? Então eu quero aproveitar aqui para dizer desse nosso reencontro, cumprimentar meu colega, vereador e presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, doutor Ricardo Cortes, grande médico, com quem tive a honra de desfrutar da companhia nesse almoço, ao nosso presidente da OAB, Wagner Andreotti, que representa todos os advogados. E eu costumo dizer que é muito importante a função do advogado, porque quando um advogado atua, ele não está defendendo apenas aquela pessoa que está sendo acusada. Quando um advogado atua, ele defende muito mais do que o réu. Ele defende não o crime, não o criminoso, ele defende um direito de todos nós. Ele defende um princípio. Quando o advogado atua, ele defende o direito de que todos nós somente poderemos ser privados da nossa liberdade, aviltados em nosso patrimônio, se o Estado obedecer às regras de acusação do Estado democrático de direito. Houve um tempo na humanidade em que uma pessoa era condenada pelo pajé da tribo, e o pajé aplicava a sentença sem apurar responsabilidade, aplicava por superstição, para impedir que as safras vindouras viessem a ser castigadas pelos deuses. Houve um tempo em que um homem era considerado culpado ou inocente, dependendo da sola do seu pé queimar. Ele era obrigado a caminhar sobre brasa ardente. Se o pé queimasse, ele era considerado culpado. Eram as chamadas provas irracionais do direito germânico nas ordalhas. Felizmente, vivemos numa época em que, para que o Estado ponha uma pessoa na cadeia, ele tem antes que dar a ela o direito de defesa, que ouvir a sua versão e condená-la com base em provas. É por isso que a OAB, sempre vigilante, é imprescindível para a defesa da nossa liberdade. Quando se defende a prerrogativa de um advogado, não se defende a prerrogativa de um profissional qualquer, mas a prerrogativa de alguém que está a serviço do sagrado direito de liberdade. Eu quero também cumprimentar meu amigo, meu comandante regional, vereador Rogério Frediani, cumprimentar aqui seu pai, doutor Frediani, sua mãe, que tive a honra também de conhecer, e agradecer por você estar formulando esse convite, me dando a oportunidade de estreitar os laços com Ubatuba, permitindo que, da minha cadeira lá de deputado estadual, eu possa, humildemente, me esforçar para dar alguma contribuição, seja para que o bairro de Maranduba tenha a sua praça, onde possa haver o lazer, seja para que a Santa Casa possa receber verbas nesse momento de aflição de saúde, e nosso presidente é um profissional da saúde, e seja para que eu possa me esforçar para representar com dignidade esta cidade histórica de pessoas tão queridas, tão amáveis. Eu diria que o Brasil é conhecido mundialmente por uma característica. No mundo inteiro, o brasileiro é reconhecido por uma característica. Qualquer país do mundo que você for, ele vai dar a característica do brasileiro. É a gentileza, é a hospitalidade. E eu diria que aqui, talvez seja
um dos locais em que essa característica ressalte com mais vigor, com mais transparência. Obrigado. Quero também cumprimentar os procuradores da Câmara Municipal aqui presentes, doutora Isabela, minha colega de São Luís, colégio onde estudamos, professor Café, nosso grande Gustavo Café, eminente procurador. Será que teremos aí futuros promotores, juízes? São grandes procuradores. Doutor Diego, aqui presente também, doutor Isaac, são procuradores que procuram, mas não acham. Porque, na verdade, eles têm certeza. Eles sempre têm certeza, por isso que eles não acham. Muito bem. Eu quero agradecer aqui, tem mais o Pedro, que está ali presente, Pedro Tosini, ali presente, o Cardoso, Kaique, todos os nossos amigos. Perdão se esqueci de alguém, não briguem comigo, tá? É que eu sou um pouco míope, daqui eu não enxergo. Estamos com a nossa assessora de imprensa, Delmíndia. Queira se levantar, Delmíndia, está à disposição dos senhores. Se alguém achá-la simpática, dá o telefone. E eu vou falar aqui, o presidente já advertiu, falou, vivemos um período em que há uma epidemia, e é melhor, por orientação da Organização Mundial de Saúde, que se existam aglomerações, elas não se perpetuem por muito tempo, tá certo? Então, eu vou procurar ser breve, mas também vou ter que ser, não posso omitir dados importantes. Vou me aproximar um pouco mais, porque diz um conhecido ditado chinês que o orador deve sempre procurar fazer o seu discurso em pé, não sentado, e, se possível, apoiado em um dos seus pés, a fim de que ele se canse muito antes do que aqueles que o estão ouvindo. Eu confesso que eu não vou conseguir ficar assim, mas vou procurar ligar o meu desconfiômetro e não abusar da paciência dos senhores. Minha eterna gratidão por terem vindo. Uma sexta-feira, 7:45, uma cidade com tantos atrativos, para ouvir alguém falar de lei de improbidade administrativa. Minha eterna gratidão. Mas essa lei mudou a história do país e mudou a sua vida. Você não sabe, mas a sua vida mudou completamente depois dessa lei. É a lei 8429, de 2 de junho de 1992. O que me interessa o número? Você pega na internet depois. 8429 de 1992. Ela define a lei de improbidade administrativa. O que é improbidade administrativa? Corrupção no serviço público. Em outras palavras, improbidade administrativa é má administração, desvio de recursos, mau gerenciamento de dinheiro público. E esta lei estabeleceu pela primeira vez as penas, as punições e a responsabilidade do administrador público. É uma lei que cumpriu uma ordem. A ordem para que fosse feita essa lei foi dada por uma norma muito mais importante que ela, que é a Constituição Federal. O país segue uma Constituição. Na Constituição estão os artigos mais importantes. Embaixo da Constituição é que estão as leis. A lei tem que obedecer à Constituição. E a Constituição disse duas coisas. O Brasil é uma república. E se o Brasil é uma república, nós temos que obedecer ao significado da palavra, Hélio. República é uma palavra que se origina do latim. Res pública. Res significa coisa. República é coisa pública. Na república não existe dono de cargo. Na república, qualquer pessoa pode ocupar um cargo,
desde que preencha alguns requisitos estabelecidos na lei. E esta pessoa a ocupar o cargo não é dona deste cargo. Ela ocupa temporariamente este espaço, desde que exerça as funções nos termos da lei. O administrador público nada mais é do que alguém que administra o que não é seu, que administra o que é dos outros, administra a coisa pública. E por esta razão, o administrador público está obrigado a obedecer rigorosamente os termos da lei. Olha a diferença. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, se a lei não proíbe, você pode fazer. Você só não pode fazer o que a lei te proíbe. Então o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O administrador público, ao contrário, só pode fazer o que a lei permite. Só o que a lei permite. Desde o mais humilde dos servidores públicos até a mais alta cúspide, só pode realizar aquilo que a lei permite, autoriza expressamente. Um princípio que chama princípio da legalidade. Porque a Constituição diz: todo poder emana do povo, e em seu nome será exercido. Se todo poder emana do povo, o exercício do poder é pautado pela lei, e não pela vontade unipessoal, como se houvesse uma monarquia. Daí porque a república pressupõe regras, e uma destas regras veio da Constituição. Artigo 37, parágrafo 4º. Estou vendo meu amigo Arimar, grande companheiro. Muito obrigado, Arimar. O artigo 37, parágrafo 4º diz o seguinte: bom, se esse país é uma república, e se o administrador público é aquele que administra o que não lhe pertence, os agentes públicos, qualquer funcionário público, responderá por seus atos de improbidade administrativa, nos termos da lei. Qualquer agente público que praticar um ato de improbidade administrativa violou a lei e deverá ser responsabilizado. A nossa Constituição é de 88. 4 anos depois, foi editada a lei de improbidade para disciplinar essa responsabilidade. Muito bem. A lei, então, definiu o seguinte. Número 1. Quem está sujeito à lei de improbidade? Quem é que pode sofrer as penas previstas na lei de improbidade? Resposta: qualquer agente público. O que quer dizer qualquer? Quer dizer aquele que entrou no serviço público por concurso. Quer dizer aquele que entrou no serviço público nomeado para um cargo em comissão. Aquele que entrou no serviço público eleito. Aquele que ocupa qualquer função, ainda que sem remuneração. Ainda que trabalhe sem remuneração, mas que exerça uma função. Qualquer agente público, portanto, não importa o modo pelo qual ele foi investido no cargo. Qualquer agente público que trabalhe para a União, para o Estado, para o município, para a empresa pública, para a sociedade de economia mista, para a autarquia, para a fundação ou para a empresa privada, desde que ela receba dinheiro público. Em outras palavras, qualquer homem ou mulher que trabalhar para alguma empresa que receba dinheiro do governo, aplica-se esta lei. Só está livre dessa lei quem não mexe com dinheiro público. Tem dinheiro público? Tem lei de improbidade. Então, estes são os agentes que respondem. Além deles, quem mais responde? Aquele que não é agente público, que não é funcionário público, que não tem nenhuma função pública. Aquele que é particular. Porém, se beneficiou do ato
do funcionário público. Se ele teve algum benefício, ou se ele ajudou de alguma maneira, ele também responde. Portanto, pega até quem não é funcionário público, desde que tenha colaborado ou se beneficiado. Todos estes respondem por ato de improbidade administrativa. Segunda pergunta. Quais são os atos de improbidade administrativa, então? Tudo bem, é corrupção, é roubar dinheiro público, mas me defina. Quais são os atos que ele não pode fazer? Diz para mim. Resposta. Ato de improbidade administrativa é um ato que comporta 3 espécies. Primeiro, é ato de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito. Ou seja, enriquecer ilicitamente no exercício de uma função pública. Esta é a primeira modalidade de ato de improbidade. Então, qualquer agente público, desses que eu falei, ou qualquer particular que tenha ajudado o agente público a cometer enriquecimento ilícito, pratica ato de improbidade. Vamos dar alguns exemplos de enriquecimento ilícito? Primeiro, pegar o dinheiro e meter no bolso. Desviar o dinheiro público, proveito próprio. Mas tem outras maneiras. Primeiro, quem usa funcionário público para fazer serviço particular, está gastando dinheiro do povo para fazer um serviço que ele tinha que pagar do bolso. Então, é considerado enriquecimento ilícito. Ai, como você é rigoroso, que coisa. Não sou eu estou falando que está na lei. Segundo, quem usa veículo público para serviço particular. Pô, vai buscar o guri lá, pô, lá na escola, pô, não pode. Funcionário ou veículo. Quem usa máquinas para fazer construção particular. Ah, põe o trator lá para fazer a piscina. Quem vai ver? Também enriquecimento ilícito indireto. Quem recebe presentinhos de pessoas que possam influenciar na administração pública. Claro, também não vamos ser radicais. Uma caixinha de bombom, às vezes a pessoa leva um frango vivo para dar de presente, um porco, tá certo? Não é? Leva uma caneta Bic, que é tudo que a pessoa tem ou pode comprar, um pãozinho doce com creme. Você não vai ofender a pessoa dizendo que você não pode receber. Um livro que a pessoa escreveu e quer te dar. Isso não configura ato de improbidade. Não vamos com falso moralismo nem presepada. Agora, uma caneta de ouro, um belo de um carro, uma viagem para Paris. Então aí é diferente. Tem que usar sempre o bom senso. Quer ver uma outra forma de enriquecimento ilícito? Fraudar licitação. Então você vai fazer uma concorrência para selecionar a melhor proposta para o poder público. E aí você mexe os paletos para o amigo ganhar a licitação. Se com isso você obtiver uma vantagem, você cometeu este ato de improbidade administrativa. Muito bem. Enriquecer-se às custas da função pública. Essa é a primeira modalidade de ato de improbidade. Segunda modalidade. Quem me ajuda aqui? A primeira, portanto, é o enriquecimento ilícito. E a segunda? O peculato é uma das formas de enriquecimento ilícito. O peculato, o que é o peculato? É o funcionário público que subtrai dinheiro para ele, no exercício da função.
já está dentro desta modalidade de enriquecimento ilícito. Ele se enriqueceu. Agora eu quero uma outra modalidade. Eu dei vários exemplos de enriquecimento ilícito. Um desses exemplos é o peculato. Agora vamos para outra modalidade. O que mais pode ser ato de improbidade administrativa? Qualquer ato que produza dano ao patrimônio público. Agora, o sujeito não se enriqueceu, mas ele provocou um dano ao patrimônio público. Ele praticou um ato que caracterizou um prejuízo para o erário. Esse ato pode ser intencional, ele quis fazer isso e prejudicou. Ou pode ser culposo, ou seja, ele fez porque é ruim mesmo. Tá certo? Fez um péssimo negócio, uma péssima gestão, uma gestão temerária. Então a lei nos dá alguns exemplos em que isso pode ocorrer. Então, você não fiscaliza direito o seu subordinado que está se enriquecendo, você não se enriqueceu, mas foi leniente na fiscalização de quem está se enriquecendo. Então você produziu um dano ao patrimônio público. Você mandou realizar uma despesa não prevista em lei, às vezes até com boa fé. Vamos fazer isso. Não tem autorização legal. Ah, mas é uma bela obra. O adjetivo, gente. É uma bela obra. Vamos fazer. A lei não permite. Se fizer, é ato de improbidade administrativa. Hoje, não existe mais jeitinho. Aquela expressão antiga, não sei se vocês já ouviram essa expressão, chá comigo. Chá comigo. Isso não existe mais. Ou está na lei ou a despesa é ilegal e provocou dano ao patrimônio público. Então, é uma outra modalidade. Então, primeiro, enriquecer ilicitamente. Segunda, produzir dano ao patrimônio público. E terceira, olha agora, o sujeito é agente público. Ele não se enriqueceu às custas da função. Ele não produziu dano ao patrimônio público. Mas ainda assim ele pode praticar um ato de improbidade. A terceira modalidade de ato de improbidade. A lei é rigorosa. Terceira modalidade, violar um dos princípios da administração pública. O que é isso? A administração tem uma série de princípios que regem. Então, vamos dar, por exemplo, princípio da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? Deixa eu usar uma expressão. Quem é o gostoso não é o administrador, é a administração. Então, se o administrador vai pegar dinheiro público para fazer uma publicidade da sua gestão, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que gastar dinheiro público para fazer a publicidade da sua administração com uma única finalidade: informar. Então é o seguinte, olha, eu sou administrador público, vamos gastar dinheiro público para fazer uma campanha publicitária para informar a população dos riscos apresentados pelo vírus H1N1, da gripe influenza A, a gripe suína. Vamos avisar todo mundo que está tendo uma gripe suína, quais são as providências que precisa tomar e o que eu fiz até agora. Pode, desde que seja impessoal. Nós tivemos o caso de um prefeito que está sendo processado porque ele mandou pintar toda a cidade de uma só cor, que é a cor da administração dele. Isso viola a impessoalidade, ele deu um tom pessoal. Tivemos um outro que perdeu o mandato porque quando fazia publicidade com dinheiro público para informar a população, ele botou um símbolo do partido ou da campanha dele, só o símbolo, sem falar o nome.
quebrou o caráter impessoal. Dinheiro público para campanhas governamentais só para informar. Pode até mostrar o que está fazendo. Então, governo de tal, estamos fazendo isso, sem problema. Agora, aparece o governante beijando criancinha, levantando, vamos lá. Isso viola a impessoalidade. Então, viola um princípio da administração pública, que é o de que a administração tem que ser impessoal. Já vai longe o tempo daquele rei que nasceu em 1643, morreu em 1715 e dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Era apelidado de Rei Sol, tanto que ele brilhava. A França arrasada na miséria pelas guerras e ele vivendo no Fausto, no luxo. Luís XIV, que foi seguido de Luís XV, que só fazia as festas. Rien de tout, nada de tudo, eram só festas. E depois Luís XVI, après moi, le dilu, esse que foi decapitado pela Revolução Francesa. A rainha Maria Antonieta ficou muito famosa pela frase, o povo tem fome, por que não come brioches? Muito bem, já se vai longe esse tempo. Hoje a administração não é de rei, a administração é do povo. Ai, que expressão demagógica. Não, expressão técnica, está na Constituição. O poder emana do povo, portanto a administração é dele. Quem exerce a função, exerce em seu nome. Segundo, um outro princípio importante, legalidade. Está tudo na lei. Qualquer ato que for praticado com o objetivo de burlar a lei é ato de improbidade. Qualquer. O funcionário público que retarda um ato que ele tem que fazer, não presta a tempo, é leniente, é preguiçoso, é negligente, pratica um ato de improbidade. Então, estas são as 3 espécies de ato de improbidade administrativa. O que caracteriza o enriquecimento ilícito, o que provoca dano ao patrimônio público e o que viola princípios da administração. Já sabemos, então, quem pode praticar esses atos, qualquer pessoa que exerça função pública. Quais são esses atos? O que causa enriquecimento desse agente público, o que provoca dano ao patrimônio público, ou que viola um dos princípios da Constituição Federal. Princípio da moralidade, princípio da razoabilidade, princípio da impessoalidade, princípio da publicidade, princípio da legalidade, uma série de princípios. Eu, quando entrei no Ministério Público, eu fui para o Tribunal do Júri. Sempre gostei de atuar no Tribunal do Júri. Bom, mas aí me convidaram para ir na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Eu fui. Olha um dos primeiros casos, doutora Isabela, que chegou ao meu conhecimento. Uma prefeitura de um pequeno município no interior de São Paulo, pródiga em torrar dinheiro público. Festinhas, churrascadas, passarinhadas. Os passarinhos eram espetados ainda vivos para ficarem mais saborosos. Tudo com dinheiro público. E o que é pior, Pedro? Bacanais. Desculpem, mas é verdade. Realizamos uma diligência no local e ao chegarmos, nos deparamos com segurança, logo na entrada da fazenda, à noite, com um sapato bico fino preto, meia lupo preta, gravatinha borboleta, malhadinha e, pasmem, completamente nu. Pelado na entrada da fazenda. Indagamos, o senhor trabalha nesta fazenda? Sim, senhor!
nós podemos entrar? Não, senhor! Nos identificamos, podemos agora entrar? Não, senhor! Então o senhor está preso. Vire-se para ser algemado, é para já. Muito bem. Bom, nós ingressamos no local e ao adentrarmos, vimos várias mulheres contratadas, geograficamente bem recortadas pela natureza, sendo perseguidas por homens desnudos em seus corpos disformes. Corriam atabalhoadamente atrás daquelas mulheres. Subiam escada, desciam escada, corriam, tudo no binóculo olhando. Agarravam na cintura e giravam, faziam aquela brincadeira pega-pega troll, e nós então invadimos e paramos. Muito bem. Argumentos da defesa. Querido, a despesa estava autorizada pela lei orçamentária votada no Poder Legislativo. A culpa é da Câmara Municipal que votou este orçamento. Onde que está aqui que pode fazer festa bacanal? Então, está despesas gerais, despesas de festas, está votado ali. Estou falando 93. Muito bem. Então, se a despesa está prevista na lei, acabou. Não pode a justiça querer se meter no que a lei decidiu. Está na lei, acabou. O administrador está cumprindo a lei, despesas gerais. Não é bem assim. Porque, como administrador público administra o que não é seu, ele tem que obedecer à lei, mas acima da lei, a Constituição. E a Constituição estabelece princípios que regem a administração. E a lei de improbidade diz que, se violados esses princípios, está caracterizado o ato de improbidade. Qual é o princípio que foi violado? Moralidade administrativa. Se a despesa é moralmente, ou melhor, é administrativamente imoral, se ela não é razoável, se ela não é adequada, se ela não é a mais econômica, pode estar na lei que a justiça pode rever. Ato de improbidade. Artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, nós temos 3 espécies de atos: enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e violação a um dos princípios da administração, praticado por qualquer pessoa que tenha uma função pública, ainda que não seja remunerada esta função. Por exemplo, os antigos comissários de menores, não era remunerado. O sujeito só queria ter aquela carteirinha lá. Ou função de jurado, também. Não é remunerada, é transitória, é sem remuneração, mas é função pública. Estão sujeitos à lei de improbidade. Bom, e qual que é a pena? O que acontece? A pena é a seguinte. Primeiro, perda de todos os valores acrescidos ao patrimônio. Tudo que roubou, devolve. Primeiro. Ressarcimento integral do dano. Provocou o dano, tem que ressarcir todo o prejuízo. Terceiro, pagamento de uma multa pesadíssima, que ela pode ser, dependendo da espécie do ato, pode ser uma multa de até o dobro do prejuízo. Então, o que aconteceu? Quando nós investigamos, eu investiguei como promotor, a máfia do lixo no município de São Paulo, eles tiveram que pagar todo o dinheiro que receberam, tiveram que devolver, com juros e correção monetária. E além disso, esse valor multiplicado por 2, porque era a multa. Então era o triplo do que eles ganharam, tiveram que devolver. Então, devolver o dinheiro que roubou, ressarcir o dano, pagar uma multa no triplo do valor, ou, se for a modalidade dos princípios, 100 vezes o salário, mais uma multa. Depois, o que mais que precisa acontecer com uma pessoa dessa? Devolve o dinheiro,
ressarce o dano, perde o cargo. Perda do cargo ou função pública. Também perde. E fica proibida de contratar com o poder público por até 10 anos. Segundo alguns catedráticos, professores, dizem que isso aí é uma pena de morte. É a pena de morte civil. A pessoa praticamente perde a sua vida civil, social. Perde o seu patrimônio, perde a sua função, não pode mais ser contratada e fica com uma pena em cima. Se a gente estivesse num outro ambiente, com uma pipa em cima, que vai ter que pagar o resto da vida. Tá claro? Então, estas são as pesadíssimas sanções previstas na lei de improbidade. Quem que pune a improbidade? O principal órgão encarregado de averiguar isso chama-se Ministério Público. É o Ministério Público, instituição na qual trabalham os promotores, que é o órgão responsável pela instauração, investigação e processo. Para que os promotores possam fazer essa investigação, eles têm um instrumento que se chama inquérito civil. O que é o inquérito civil? Não tem um inquérito policial? Então tem um inquérito civil. O promotor manda abrir a investigação. Aberta a investigação, ele pode notificar as pessoas para ir até o fórum, prestar o depoimento para ele, pode requisitar documentos, pode proceder a uma série de investigações, e quando ele conclui esse inquérito, ele pode entrar com ação. E é a ação que é o pedido que vai levar futuramente ao juiz decretar todas essas penas. Não é o promotor quem decreta, é o juiz. O promotor investiga no inquérito civil, entra com a ação, ou a defesa se manifesta e depois é dada a sentença. Aí, ao final, é que o sujeito receberá esta pena. Só depois que acabar o processo é que estas penas se efetivam. Então, no caso da máfia do lixo, eu entrei com as ações em 99. Ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância, ganhei em Brasília. Nós estamos em 2009, eu estou licenciado do Ministério Público, porque agora eu sou deputado, estou exercendo o meu mandato, e ainda o dinheiro não foi executado. Mas não importa, vai acabar sendo. E agora é didático, pedagógico. Todo mundo sabe que se puser a mão no fogo, queima. Então, pode até tentar colocar, mas a chance de queimar é muito grande. Então, hoje, se nós estamos assistindo a essa transformação nos costumes, se deve à liberdade de imprensa para fiscalizar e noticiar os fatos, ao pluripartidarismo, os partidos se fiscalizando mutuamente, a oposição tem o direito de fazer oposição e fiscalizar a situação, e é aí que estabelece o equilíbrio, com o Ministério Público que tem garantias na Constituição. O promotor não pode, só pode perder o cargo por uma decisão judicial, ele só pode ser removido por 2/3 dos votos do órgão especial do Ministério Público, Conselho Superior, que vota na remoção. Ele tem uma série de garantias para poder enfrentar isso. E uma série de fatores que hoje tem feito com que o Brasil cada vez mais se cristalize como uma república democrática, e não como uma oligarquia monárquica, como era até pouco tempo. Muito ainda precisa ser feito, mas é com a participação de cada um que isso acaba se transformando. Eu mesmo, quando ia para a política, a minha esposa, que é promotora de justiça e trabalha na divisão de combate ao crime organizado do Ministério Público, ameaçou com absoluta certeza se separar. Falou, se você entrar para a política, eu me separo. Porque você vai trocar uma instituição como o Ministério Público, com o nome que você tem, sua história que você tem, com um meio como esse, que você sabe como é. Então eu não quero. Mas, cada um de nós tem o direito à participação, deve procurar ocupar os seus espaços, seja com mandato ou não. Deve estar atento, saber que a lei é igual para todos e fazer valer os seus direitos. Eu tive que enfrentar a minha esposa, eu me recordo até que, quando nós íamos nos casar, na véspera do casamento, ela me convidou para jantar. Falei, mas nós vamos casar amanhã? Mas é despedida de solteiro, não tem despedida de solteiro, vai jantar comigo, eu pago. Tá bom? Aí fomos jantar. E eu me lembro até hoje, um restaurante caro, nós estávamos comendo, ela estava cortando um camarão, aí ela vira e fala para mim,
você tem certeza que você quer casar comigo? Pegava o pedaço. Falei, claro, absoluta certeza. Não tem dúvida? Não. Se tiver, paramos por aqui. Falei, não estou entendendo essa conversa. Paramos por aqui. Eu aviso os seus pais, os meus pais, cancelamos a festa, não tem problema nenhum, está tudo cancelado. Desculpa, agora eu estou com medo. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta. Eu pergunto se você tem certeza. Tenho certeza absoluta. Então, só vou lhe pedir uma coisa. E aí ela dá mais um garfada. Por favor, me faça feliz. Porque senão, o mundo vai ficar pequeno para nós dois. Felizmente, ela não chegou a falar assim comigo, para me mandar. Mas, isso é apenas para vocês saberem que o direito é de todos nós. Essa é a Constituição Federal. Leiam a nossa Constituição, leiam os seus direitos, façam valer a cidadania e tenham absoluta certeza, ninguém é melhor ou mais importante do que você. Todos são igualmente importantes e têm a sua função dentro da sociedade. Todos são, ou pelo menos devem ser, absolutamente iguais. Faça valer os seus direitos e não se abaixe para nada, porque os grandes tiranos se ergueram sobre pessoas curvadas. Um grande abraço, uma boa noite, cumprindo a ordem do nosso presidente, está encerrado. Agradeço a presença. Agradeço a presença de todos. E certamente vamos ter outras palestras com o doutor Fernando Capaz, né, Cabeça, e que brevemente, né, a gente pode estar aqui nos reunindo e tendo uma noção maior da parte jurídica que rege o nosso município e que pretendemos implantar, né, com mais austeridade. Obrigado, senhores. Tem um coquetel aqui na porta. Está aberto aqui? A gente está fazendo um pequeno coquetel. Todos estão convidados. Aqui em cima, hein?